Irmão, amada irmã, amada igreja, bom dia neste sábado, dia 27 de outubro de 2018. Mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra de edificação e principalmente de exortação para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Hoje nós vamos dar continuidade aos relatos sobre Davi. Hoje nós vamos fazer o último relato, a última parte dos relatos sobre Davi. E hoje nós vamos falar Barzilai encontra-se com Davi. Barzilai era um homem de 80 anos, que tinha sustentado Davi e todo o seu exército quando ele estava em Manaim. Portanto, Davi quis levá-lo para Jerusalém para o sustentar na sua casa, no Palácio Real, mas ele disse que não, que ele já era muito velho. Ele pediu permissão a Davi para voltar para sua casa, para morrer, para ser sepultado na sepultura de seu pai e da sua mãe. Mas primeiramente, nós queremos pedir perdão àquelas pessoas que, porventura, nós temos magoado, ferido, machucado, ofendido, que nos perdoe em nome de Jesus. Nós queremos pedir perdão ao nosso Deus e Pai, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, por todos os pecados por nós cometidos, na certeza de que Ele estará nos ouvindo dos céus, perdoando todos os nossos pecados, sarando toda a nossa terra, conforme nos diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14b. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E em nome de Jesus nós queremos abraçar, parabenizar, cumprimentar todos os aniversariantes que neste sábado, neste dia 27 de outubro de 2018, completa e comemora mais uma data natalícia. Que grandes bênçãos de Deus se estendam sobre todas as vossas longevidades terrenas. Saúde e paz em nome de Jesus. E amanhã, irmãos, é um dia muito importante para a história do nosso país. Amanhã nós vamos ter a oportunidade de escolher o nosso governante, o nosso presidente, o governador do nosso estado, e nós temos que refletir, nós temos que ver, nós temos que escolher aquela pessoa que está mais comprometida com a família, que está mais comprometida com a fé, que está totalmente apartada de tudo isso que nós já vimos no nosso país até hoje. Os homens que não têm esse ranço político que aí está, que não está ligado com esta administração a nível federal e a nível estadual, porque muitos falam, porque fulano tem experiência política. Ele era ligado à antiga administração, e se ele ganhar, ele vai dar respaldo para que aqueles que estão sendo responsabilizados pelos seus atos tenham um abrandamento das suas penas. Ele vai trabalhar em favor daquelas pessoas que roubaram o nosso estado, que acabaram, destruíram a economia do nosso estado. Portanto, irmãos, vamos votar consciente e vamos ver o que o Espírito Santo de Deus nos manda falar hoje. Hoje nós vamos fechar os relatos sobre Davi. Nós já vimos que Davi, ele cometeu um adultério, um homicídio. Ele viu Batseba se banhando da sacada do seu palácio, do terraço do seu palácio. Ele viu Batseba se banhando nos fundos da sua casa. Ele se interessou por ela, ele quis saber quem era ela. Falaram com ele, aquela ali é a mulher de Urias, o Heteu. Ele mandou com que a trouxesse, ele se deitou com ela, ela ficou grávida. E ele, para tentar apaziguar a coisa, para tentar acobertar a coisa, ele manda trazer Urias, que estava na guerra. Davi deveria ter ido comandar esta guerra, mas não foi, certamente porque ele já estava cobiçando Batseba, certamente porque ele já estava tramando este negócio, este adultério. Aí o que ele faz? Ele manda trazer Urias, que era comandante do seu exército, que era um dos capitães do seu exército da guerra, para que ele se deitasse com a sua mulher e para que ele assumisse a responsabilidade da paternidade da criança. Mas Urias falou com o rei, não, eu não posso fazer isso, porque a arca do Senhor está lá na guerra, porque os meus companheiros estão lá na guerra. Como poderia eu ir para minha casa, me deitar com a minha mulher, me regalar? Aí ele não foi, ele não desceu. É o que Davi faz? Davi escreve uma carta ao comandante do seu exército, a Joabe, para que tão logo, e manda pelas mãos de Urias, para que tão logo esta carta chegasse nas mãos de Joabe, que ele colocasse Urias, o seu pelotão, na frente de batalha, na parte dos homens mais valentes, dos adversários mais valentes, e quando estes atacassem, que Joabe, todo o exército, recuasse e deixasse Urias, o seu pelotão, para serem mortos. Portanto, amados, aí o profeta Natan vem e repreende a Davi, diz para Davi que a criança, fruto deste adultério, não sobreviveria, e que a espada jamais se apartaria da casa de Davi. Aí o que acontece? Davi tem um filho chamado Aminon. Ele se relaciona com a sua irmã Tamar, com a filha de Davi, Tamar,
e depois é expulso, e Absalão, irmão de Amnon, irmão de Tamar, 2 anos depois mata Amnon. E aí Deus manda o profeta Natã falar com Davi que a espada jamais se apartaria da casa dele e que ele daria as suas mulheres ao seu próximo, à luz do sol e às vistas de todo Israel. Aí Absalão rouba o trono de Davi, se deita publicamente com as mulheres de Davi, depois Joabe, o comandante dos exércitos de Davi, mata Absalão. Irmãos, a saga de Davi colheu amargos frutos das suas semeaduras, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. E Davi colheu amargos frutos, a espada jamais se apartou da sua casa. Portanto, vamos ver hoje o último relato, escrito em 2 Samuel, capítulo 19, dos versículos 31 a 43. Barzilai encontra-se com Davi. Também Barzilai, o gileadita, desceu a Rogelim e passou com o rei Jordão para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. E ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Manaim, porque era homem muito grande. Barzilai era muito rico. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que eu suba com o rei a Jerusalém? Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão da idade de 80 anos sou eu. Hoje, poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer ou beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Com o rei, deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura do meu pai e da minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã, que passe com o rei meu senhor e faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te darei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e sua casa por sobre o Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porquanto o rei é nosso parente, e por que vos irais por isso? Porventura comemos à custa do rei, ou nos apresentou algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós. Por que, pois, fizeste pouca causa de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira para tornar a trazer o rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Portanto, amados, Judá e Israel, Davi reinou sobre Judá e Israel. Davi, depois disso tudo, depois que Salomão morreu, Davi volta ao palácio real, volta a assumir o trono, mas haveria esta contenda entre Judá e Israel. Nós devemos ver que Israel foi o que apoiou Salomão, mas após a morte de Salomão, eles se redimiram e vieram até Davi. Portanto, que fica esta palavra, irmão, que fica este relato sobre Davi como uma lição para todos nós, para que nós nos afastemos da aparência do mal. Por quê? Para que nós tenhamos consciência de que tudo que o homem planta, colhe, conforme nós já vimos em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. E que fica esta palavra de exortação para a amada igreja. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por nos mostrar que nós temos que viver e andar de acordo na obediência, na prática, no temor da sua palavra. Muito obrigado por estes relatos sobre Davi, no qual o Senhor nos mostrou que o homem colhe os frutos das suas semeaduras, que Davi colheu amargos frutos do mal que ele fez,
para que isto fique para nós como figura, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 11. E tudo isso nos sobreveio como figura, para que não cobicemos as coisas más, para as quais já são chegados o fim dos séculos. Ora, tudo isso nos sobreveio como figuras, para que já são chegados o fim dos séculos. Portanto, nós temos que ver tudo isso em sentido figurado, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Vamos lá, 1 Coríntios 10, 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Portanto, nós não devemos cobiçar o mal, nós não devemos colocar no nosso coração o desejo da prática do mal, mas sim nós devemos colocar no nosso coração o desejo de andar em obediência na prática e no temor da palavra de Deus. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça, guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, os de perto e os de longe, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Obrigado.